Olá, meu nome é Fernanda Serpa, sou nutricionista e eu montei e apresento essa palestra para empresas quando eu sou contratada para trabalhar educação nutricional com os funcionários. A importância de você ter um peso adequado, de você ter um controle metabólico para a sua saúde como um todo. E eu vou dividir parte dessa palestra aqui com vocês, porque são muitos mitos e verdades em nutrição. O problema é que esses mitos podem, inclusive, ser prejudiciais à saúde. E às vezes a gente também não adota um estilo de vida mais saudável por desconhecimento. Então, eu trouxe para vocês algumas perguntas que meus pacientes me fazem no consultório. E às vezes eu preciso parar para explicar alguns desses mitos e verdades. Uma delas é possível comer fora de casa? Eu sei que a nossa realidade atualmente não está sendo muito essa, mas essa é a realidade de grande parte dos brasileiros. Ou seja, não consegue almoçar em casa. Alguns não conseguem nem almoçar, nem jantar em casa. E é possível manter um padrão alimentar e ter um peso, uma saúde adequada comendo fora de casa? Completamente possível. Mas para isso é preciso você conhecer os grupos alimentares. É preciso você ter a educação nutricional de montar um prato, evitando deficiências e evitando excessos. Então, de forma geral, bem didática, não levando em consideração objetivos, patologias, peso, sexo, de forma geral, ao olhar para um prato, gente, trace nessa linha imaginária. Metade do prato, vejam aqui, 50% do prato, deve ser composto por legumes e vegetais, abundância de legumes e vegetais, porque é aí que a gente encontra fitoquímicos, vitaminas, minerais, fibras para a saúde intestinal, para a regulação de nossas funções metabólicas e hormonais como um todo. Então, não estou falando de uma folha de alface, nem duas rodelas de tomate. Eu estou falando de abundância. E estou falando de variedade. Também não é legal, segunda eu como espinafre, terça eu como a couve, quarta eu como brócolis, tudo mesmas cores. Então, é interessante a variedade. Ter um alimento roxo, ter um alimento amarelo alaranjado, ter um alimento verde escuro e ir variando dia após dia. Metade do prato, então, legumes e verduras. Um quarto do prato, ou 25%, uma fonte de carboidrato, a quantidade ajustada. Carboidratos de boa qualidade, não refinado, onde você tem a totalidade de fibras, a totalidade de vitaminas e minerais desse carboidrato, desse cereal. Por exemplo, quinoa, por exemplo, arroz integral, por exemplo, macarrão integral, por exemplo, tubérculos também podem estar inseridos nessa porção quando você quer um ajuste dos carboidratos mais controlado, né? Então, batata, inhame, enfim, também podem vir como substitutos dessa porção de carboidrato. E 25% do prato, uma porção de proteína, preferencialmente proteína magra de origem animal ou de origem vegetal. Como falado, quantidades ajustadas e calculadas de acordo com cada objetivo, cada limitação. Mas, de forma geral, você tendo essa ideia dessa divisão do prato, isso evita excessos, evita, por exemplo, é, esse prato demonstrado nessa figura, onde você tem arroz, grupo dos carboidratos, batata também oferecendo carboidratos, uma farinha do empanado também oferecendo carboidratos. Então você veja aí que você tem excesso de carboidrato e deficiência de legumes e vegetais, porque alface e tomate aí estão mais como adorno do que como fonte de fibras e nutrientes necessários para a saúde. E prefira sempre, então, fazer essa divisão onde você tenha mais legumes e vegetais, uma porção de carboidrato e uma porção de proteína. E é possível você fazer isso até em restaurante. Um restaurante que te permite fazer essas escolhas, te dá autonomia para fazer essas escolhas muito bem, são os restaurantes tipo self-service. São os restaurantes que eu mais recomendo aos meus pacientes, porque lá você consegue, como falado, ter essa autonomia de escolha, utilizar esse conhecimento de educação nutricional para montar um prato em equilíbrio, evitando excesso. O grande problema são aqueles restaurantes tipo buffet, tipo all inclusive, tipo rodízio. Por quê? Porque o preço é taxado em quem come muito. Então você se sente até perdendo
Se você paga aquele preço e come pouco, então acaba que vem o excesso, acaba que vem alimentos que você nem gostaria de comer, você nem estava imaginando um pastel frito, mas passou e você pegou, você nem estava esperando um aipim frito, mas passou e você acabou colocando no prato. Então, eu estou falando assim de coisas pontuais. Pontualmente, dá para você inserir um tipo de restaurante desse no seu estilo de vida, né? Mas não rotineiramente, porque é difícil manter essa consciência de educação nutricional em locais como esse. Outra forma de comer fora de casa com muita saúde, eu prego muito isso, é levar sua quentinha. E aí você monta a sua quentinha também com base nesses princípios de ter abundância de legumes e vegetais, de ter uma porção de carboidrato, aqui exemplificando uma porção de proteína vegetal. Quem tiver a oportunidade, e se você começar aos pouquinhos, preparando essa quentinha, que você pode congelar, inclusive, ou utilizando a sobra do jantar e você leva para o almoço, realmente são escolhas muito boas, e aí você controla não só os grupos alimentares, mas também, por exemplo, sódio, excesso de molhos prontos, o tipo de óleo utilizado para refogar, que isso você não tem controle comendo fora de casa. Mas levar a sua quentinha, levar a sua marmita, evita isso aqui. Evita que acabe em iFood, que acabe em fast food, porque, lógico, se você estiver com fome, não tiver planejado levar a sua alimentação, o mais fácil é você pegar o telefone, ligar para um aplicativo, entrar em contato com o aplicativo e pedir um lanche rápido. Mas pense sempre numa frase que eu falo para os pacientes: a economia que você tiver agora, com o tempo de preparar a comida, talvez seja o tempo que você gaste no futuro cuidando da sua saúde. Então, invista na sua alimentação. Quanto menos refeições eu fizer, isso ajuda a emagrecer? Não, isso é muito mito, porque são vários fatores envolvidos nisso. A redução e distribuição calórica, então isso é importante. Então, eu não preciso ter, por exemplo, 1.500 calorias fracionadas em 2 refeições. Eu posso ter 1.500 calorias fracionadas ao longo do dia. Existe também o horário da alimentação, tem muitos estudos aí da crononutrição, às vezes eu venho falar sobre isso, em que se você concentrar as calorias nas primeiras refeições do dia, café da manhã, almoço, e ir diminuindo ao longo da tarde e noite, isso também favorece o emagrecimento, né, porque isso está mais em acordo, em equilíbrio com o nosso ciclo circadiano. Outra coisa, janela de consumo alimentar. Então, o quanto mais cedo você conseguir fechar a sua alimentação, parece ser benéfico para a perda de peso. Então, olha quanta coisa tem aí, além de você só fazer 1, 2 ou 3 refeições ao dia. Fracione a sua alimentação conforme o seu padrão de fome e saciedade. Leve isso em consideração. Então, não é errado comer de 3 em 3 horas, mas também não é verdadeiro para várias pessoas que sentem, começam a ficam bem comendo de 4 em 4 horas, às vezes até de 5 em 5 horas. Mas é preciso respeitar. E é preciso aqui, olha, avaliar o bem-estar e a ausência de efeitos colaterais. Então, se você começa a ter dor de cabeça, 4 horas sem comer, se você começa a ter vertigem, se você começa a sentir fraqueza, uma falta de produtividade, se você começa a compensar na próxima refeição quando você fica muito tempo sem comer, então você tem que ver qual é o fracionamento adequado. Pode ser de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas, mas isso é individual. Várias coisas precisam ser levadas em consideração. Beber água em jejum emagrece? Olha, essa muita gente pergunta. E a resposta, eu imagino que vocês saibam, é não. Beber água em jejum não elimina nem 1 grama de gordura que você ingere e que você tem no seu corpo. Para isso, a regra é simples, é clara, mas as pessoas ainda tentam procurar algo milagroso. Mas é claro, o necessário é controlar a oferta calórica, o excesso de carboidratos, o excesso de gordura saturada hidrogenada, aumentar a prática de atividade física para perder o peso. Não é bebendo água. Imagina, gente, nem medicamentos, os mais modernos, conseguem frear a obesidade que só cresce. Imagina a água. A água é importante para várias funções do organismo, mas não queima gordura, mas não aumenta o metabolismo ao ponto de te levar à perda de peso. Então, isso é mito, mas, como falado, beber água é muito saudável e isso deve ser incentivado. Hoje em dia, as pessoas têm esquecido de beber água, até pelo uso de máscara obrigatório no momento que vivemos,
então as pessoas estão negligenciando um pouco mais. É importante ter sempre uma garrafa de água perto de você. Aplicativos, esse aplicativo é um dos que eu mais gosto, Beber Água, que você coloca o seu peso, ele calcula a quantidade de água em média que você deveria consumir e te lembra de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, você programa, te lembra de beber água. Isso é muito bom para quem fica muito tempo em computador, para quem fica muito tempo no celular, porque você está sempre recebendo lembretes, avisos para ingestão de água, lógico, respeitando a sua alimentação. Eu tenho pacientes aí cirróticos, com ascites, com insuficiência renal crônica, em diálise, que aí você tem um cômputo de água calculado limite. Mas isso é para um público mais diferenciado. Eu estou falando para um público geral. Beber água em limão com limão pode causar gastrite? Esse questionamento tem como base o pH do limão, porque o pH do limão realmente é ácido, gente, mas nada é mais ácido do que o pH do estômago. Então, beber água com limão não vai causar gastrite. O problema é se você tiver uma esofagite. Aí é diferente, realmente a gente pede para evitar alimentos com pH ácido para proteger a mucosa do esôfago. Só não esquecendo que alguns alimentos estimulam a produção de ácido clorídrico e por isso podem piorar a queimação. Aí sim, aumentar a produção de ácido clorídrico, se você já tiver gastrite, se você já tiver uma redução do muco protetor, isso pode levar à dor do estômago por conta desses alimentos. Por exemplo, chocolate, cafeína, refrigerante, combinação de gordura com farinha. Quem nunca sentiu aí uma queimação, né? Depois que bebe um pouquinho mais de bebida alcoólica, se exagerar na Coca-Cola, se comeu empadão, se comeu farofa, e essas combinações de farinha com gordura. Molho de tomate, ketchup, são alguns também alimentos que nós temos que ter cuidado para quem já tem a gastrite, ou quem tem hérnia de hiato, ou alguma situação que possa levar que esteja envolvida na gastrite ou que possa levar à esofagite. Olha, outro mito, gente. Eu não só escuto, como eu vejo pessoas fazendo atividade física cheia de roupa, até na academia, achando que isso vai emagrecer. Vai emagrecer, gente? Não, vai desidratar. Se eu subir na balança depois, a balança vai estar mais leve, vai estar com peso menor, claro. Você desidratou, você perdeu água. Sauna também faz isso. E não necessariamente não, e não te leva a perder gordura. Então, esse tipo de estratégia deve ser evitada. O excesso de roupa pode aumentar a temperatura corporal, levando à desidratação, hipertermia. Se você quiser performance, você vai perder performance no treino. Então, pode ser prejudicial à saúde e não faz perder gordura, gente. Faz perder água. É possível emagrecer sem fazer atividade física? É complicado falar isso, né? Porque, na verdade, a resposta depende. Emagrecer, você pode até emagrecer. Vou dizer uma coisa na minha parte prática clínica. Você pode até conseguir emagrecer só com um planejamento alimentar, mais hipocalórico, tanto é que tem gente acamada, gente que não pode fazer atividade física e consegue emagrecer. O grande problema é manter, tá? A atividade física é essencial para a manutenção do peso perdido, até por conta do status de massa magra, até por conta de toda a sinalização metabólica favorável que um bom status de massa magra proporciona ao nosso organismo. Além disso, a prática de atividade física não só melhora aqui, ó, auxilia na manutenção do peso ideal, mas melhora a sensibilidade à insulina. Quanto menor a insulina, maior a capacidade de você perder peso, de você fazer catabolismo, porque quanto mais alta a insulina, mais programado para o anabolismo você estará. Melhora também perfil metabólico, HDL, redução da pressão arterial, contribui aí a atividade de força, principalmente, de resistência, contribui para a qualidade do osso, aumenta os osteoblastos, estimula os osteoblastos na síntese óssea. Olha que interessante. Pode ter ação anti-inflamatória, e vai depender da intensidade e volume, e reduz depressão e ansiedade. Melhora os níveis de neurotransmissores envolvidos na redução da ansiedade e melhora do bem-estar. E eu falo sempre essa frase nas minhas palestras. A comida é a droga contra a ansiedade mais utilizada. Mas os exercícios físicos são os antidepressivos menos valorizados. Gente, quanta gente agora ganhou peso, ficou mais ansioso, descompensou na comida, porque alguns ficaram mais limitados quanto à prática de atividade física, né? Dependendo de onde mora, dependendo da situação
como se encontra, né? Então é muito importante utilizarmos também a atividade física como terapia. Terapia corpo, terapia mente. Porque ela regula neurotransmissores, endorfinas, envolvidas nessa sensação de bem-estar, envolvidas na redução da ansiedade. Então, é muito importante também para bem-estar psicológico e redução da ansiedade. Pratiquem atividade física, vejam aquilo que mais lhe dão prazer, porque é importante. Alimentos diet light têm menos calorias? Olha só, gente, isso vai depender muito. Na verdade, alimento light é o alimento em que você tem redução de pelo menos 25% do valor calórico da versão original. Né? Pensando nisso, pode ser que você tenha até uma caloria. Então, você, por exemplo, tem um queijo Minas padrão. E você tem um queijo Minas padrão light. Se o queijo Minas padrão light tem um pouco menos de gordura, automaticamente tem menos caloria. E automaticamente, se entrar na mesma quantidade num plano alimentar, isso pode até favorecer a perda de peso, porque você reduziu a caloria desse queijo que eu utilizei como exemplo. Mas, por exemplo, alimento diet ou alimento zero, você tem a exclusão por completo de um ingrediente, pelo menos, daquele alimento. Então, às vezes, você pode excluir um ingrediente e aumentar outro. Isso acontece muito, por exemplo, no sorvete diet. Então, você exclui o açúcar, realmente é diet, não tem açúcar, mas você aumenta a gordura hidrogenada, porque a indústria não é boba, ela também não quer perder o consumidor. Né? Então, quando você reduz o açúcar, você retira o açúcar, você perde a palatabilidade. Para melhorar isso, o que a indústria faz? Aumenta a gordura no produto. E aí a caloria, às vezes, acaba ficando igual. Então, não necessariamente diet light tem redução de caloria, não necessariamente diet light contribui para a perda de peso. Aqui um outro exemplo é um biscoito, né? O biscoito, essa bolacha, né, doce, a versão light, você vê que tem a redução da quantidade de gordura, vejam aqui, gordura no original 6 gramas, gordura na versão light 4 gramas, como gordura tem um valor calórico maior do que carboidrato, o valor calórico do produto reduziu. Mas, gente, nem reduziu tanto, né? 129, ou seja, 130 calorias versus 141 da versão original. Mas reduziu-se a gordura e aumentou-se o teor de carboidrato. Então, versão light, 4 gramas de gordura versus 6 gramas de gordura da versão original. Versão light, 21 gramas de carboidrato versus 19 gramas de carboidrato da versão original. E, no final das contas, o teor calórico só ficou 12 calorias menor. Sabe qual é o problema? É o consumidor que consome esse light só por ter esse nome em dobro. Né? Porque se você falar assim, se eu comer 6 unidades, realmente 6 unidades vão ter 12 calorias a menos. Versão light comparada à original. O que pode até não fazer muito efeito no dia, no cômputo total de calorias diário. Mas o problema é o consumidor que, ao ver o nome light, come o dobro. Ao invés de comer 6 bolachas, come 12. E aí que mora o perigo. Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Outra pegadinha é um alimento que é zero, um produto alimentício que é zero, por exemplo, o refrigerante. Realmente não tem caloria? Realmente. Realmente não tem açúcar? Realmente. Mas, por exemplo, o teor de sódio às vezes dobra. Então, vejam aqui, Coca-Cola, um grande exemplo. Latinha, versão original, 18 gramas de sódio. Latinha, versão zero, quase 50 miligramas de sódio. Então, essa é outra questão que a gente tem que avaliar se realmente justifica-se trocar 6 por meia dúzia. Tomar chope da barriga? Essa é uma das perguntas que mais me fazem no consultório. Depender de quê, gente? Vai depender da quantidade, vai depender da frequência de consumo. Claro. Por que a cerveja ganha esse status de dar barriga? Aqui eu consigo mostrar para vocês. Porque dentre várias bebidas alcoólicas, notem, vejam aqui, ó, teor de carboidrato. Cerveja, saquê, vinho, vodka, uísque. É a cerveja a bebida alcoólica com maior teor de carboidrato, quanto maior teor de carboidrato num alimento, numa bebida, num produto, maior a insulinização, ou seja, maior sua necessidade de produzir insulina. Quanto mais insulina, ainda mais se você tiver um grau de resistência insulínica, maior a deposição de gordura visceral. Então, vem daí esse
pressuposto que a cerveja dá barriga, mas não é só cerveja. Às vezes eu brinco no consultório, né? Que a mulher fala assim, olha, ele bebe cerveja. Isso dá barriga. Eu falei, mas creme crack também, biscoito de maisena também, biscoito da vaquinha também, clube social também. Tudo que você tiver excesso de carboidrato e excesso de insulina aumenta a capacidade de você estocar gordura visceral. Substituir refrigerante por sucos em caixas emagrece? Gente, não emagrece. Alguns, inclusive, têm maior valor calórico. Pode ter menor conteúdo de compostos químicos. Alguns realmente possuem menos compostos químicos. Mas muitos nem sucos são. Eles são néctar, eles são refrescos. Onde você tem a mistura do suco com água e aditivos. Então, a quantidade, olha só, no refresco, a quantidade de suco mesmo é ínfima, de 5 a 10%. Restante água, restante produtos químicos, restante açúcar ou adoçante. E muitos deles têm valor calórico e quantidade de açúcar superior, inclusive, ao refrigerante. Então, gosto também sempre de mostrar esses slides nas minhas apresentações. Às vezes os pais falam assim para mim, meu filho não toma refrigerante. Aí eu falo, por que não toma refrigerante? Porque tem muito açúcar. Eu falei, ok. Mas toma todinho, mas toma suco Del Valle. E mais uma vez, trocando 6 por meia dúzia. Na verdade, pode estar fazendo uma troca, inclusive, pior ainda, o que vocês podem ver aqui pelo teor de açúcar que esses outros produtos possuem. Então, gente, tá com sede? Bebe água, tá bom? Porque não é saudável essa troca. É preferível comer a fruta do que beber o suco? Olha a frase que eu fiz. É preferível. Eu não falei impeditivo. Realmente é preferível. Porque quando você consome a fruta na sua integralidade, você consome mais fibra, você tem mais tempo de mastigação, digestão, com isso absorção, com isso menor impacto glicoinsulinêmico. É mais vantajoso, você concentra menos fruta, então você consegue consumir uma laranja, 2 laranjas. Agora, na hora de você fazer um suco, você às vezes utiliza 4, 5 laranjas, coa, e aí perde-se as fibras. Então, é preferível sim, aqui eu dou um grande exemplo, comparando o suco de laranja com o consumo da laranja. Carga glicêmica é um grande exemplo, né, que a quantidade de carboidrato e a capacidade desse carboidrato de aumentar sua glicemia pós-consumo. Então, a carga glicêmica de uma laranja e o conteúdo de fibras é maior do que você consumir 250 ml de suco de laranja concentrado, ou seja, sem diluir e ainda coado. Mas é lógico que existem exceções, tá? Se você não coar, se você adicionar água, fazer aquele suco mais ralinho, uma limonada, um refresco de acerola, um refresco de maracujá, um refresco de caju, mas não concentrando, colocando água, evitando coar, não adoçando. É lógico que isso pode estar inserido no plano alimentar sem terrorismo nutricional. Tudo que se vende em lojas de produtos naturais é saudável? Claro que não. Acho que o único lugar que tudo é saudável é na sua hortinha, é na feira sem olhar para a barraca do pastel com aquele óleo ali reaproveitado. Gente, não. Tem coisas saudáveis na loja de produtos naturais, mas tem muita furada também. Aqui é um exemplo disso, uma barrinha de cereal. Não estou falando que barra de cereal é ruim, mas eu estou falando que tem barras de cereais boas e tem outras que, na verdade, são torrões de açúcar. Olhando aqui os ingredientes, eu vou ler para vocês, não sei se dá para visualizar. Não sei se vocês sabem, mas os ingredientes eles são colocados na lista em ordem decrescente, aqueles que estão em maior concentração para os que estão em menor concentração. Aqui nós temos cereais, aveia e outros cereais em flocos, são cereais não são cereais refinados, né, mas são grupos alimentares que, no final das contas, se transformam em açúcar, depois do nosso processo de digestão. Depois vem glicose de milho, que é açúcar. Depois vem mel, que também é um carboidrato, mas que é um tipo de açúcar. Depois vem polpa de banana, uma fruta, um carboidrato, que também libera glicose e frutose depois da sua digestão. Depois vem açúcar mascavo, que é um açúcar. Depois vem açúcar invertido, que é um açúcar. Eu tenho um produto cujas 2 primeiras linhas de ingredientes, na verdade, são açúcares, de formas e tamanhos e qualidades diferentes, mas são açúcar. Eu brinco com meus pacientes que seria melhor, então, comer um torrão de rapadura,
porque aí você não teria os aditivos químicos que tem nas linhas abaixo. Então, muito cuidado e leiam o rótulo. Pão integral é saudável, mais saudável que o pão branco? Sim, toda vez que você não tira fibra, que você não tira complexo B, que você não tira zinco e magnésio, que você não refina um cereal, que você deixa ele mais nativo, com certeza você está consumindo mais nutrientes, melhorando sua função intestinal, promovendo mais saciedade, promovendo o controle glicêmico após o seu consumo. O problema é que nem todo pão dito integral é integral. Mais uma vez, é necessário você reler o rótulo. Então, é importante que o primeiro ingrediente, os produtos alimentícios, eles estão listados, a lista de ingredientes está em ordem decrescente. O que vem primeiro é o que está em maior concentração no produto. Então, se o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, ótimo. É um produto que realmente tem mais farinha integral, às vezes só tem farinha integral, ou tem mais farinha integral do que farinha branca. Mas se começa com isso aqui, é pegadinha, ó. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Você acha que é uma farinha especial. Não é toda farinha no Brasil, é obrigatório o enriquecimento com ácido fólico e ferro, não precisaria estar escrito. Isso é pegadinha da indústria, fiquem de olho. Deixar de jantar emagrece? Ah, gente, isso é um mito. E aí eu lembro muito de uns pacientes que me perguntam assim, ó, doutora, eu não sei por que eu estou engordando, eu parei de jantar, eu falei, você acabou de responder. Você parou de jantar porque você está fazendo uma refeição inadequada para esse momento. Sua segunda refeição principal do dia, você está comendo 2 creme crackers e uma maçã. Vê se não é verdade. Você come isso, vai pro quarto. Depois você volta, pega um iogurte, você vai pro quarto. Você volta, pega 2 bananas, vai pro quarto. Depois você volta, faz uma pipoca, vai pro quarto. Depois você volta pra cozinha. E é um ciclo de buscar comida, é como se o corpo não tivesse saciado. Seria muito melhor você ter consumido um prato de comida balanceado. Aqui é um grande exemplo, onde você tem a mesma caloria num prato de comida quando comparado a um copo de mate com queijo quente. Mas quem alimenta e te nutre mais? Um prato de comida ou um queijo quente e um mate? Provavelmente você vai comer esse queijo quente e mate às 7 horas da noite e vai ficar buscando comida até a hora de dormir. Se você consome um prato desse de comida equilibrado, você fica saciado e vai dormir em paz, sem procurar comida. Esse exemplo aqui também, eu coloquei recentemente no meu Instagram, mostrando que o problema muitas vezes não é o arroz com feijão, que está causando terror em muita gente. Eu já escuto paciente que chega no consultório e fala assim, eu já tirei o arroz e feijão. Eu falei, não, não é isso que tem que tirar. Talvez sejam os lanches que você tem que rever, talvez sejam os produtos industrializados, talvez seja o fast food, talvez sejam os ultraprocessados que você tenha que rever, e não o prato de comida que te nutre, que te fornece vitalidade, que te fornece a base de um organismo mais saudável. Então é isso, não caiam no mito de dietas da moda. O que geralmente elas fazem é esse ciclo da restrição. A pessoa fica exagerada, gerando ansiedade e estresse, que gera compulsão, que gera culpa, que gera comportamentos compensatórios e gera mais restrição. É um ciclo vicioso. Como é que se quebra isso? Educação nutricional. Por isso que eu trouxe essa palestra para vocês e eu espero que vocês, que sejam úteis essas informações. Beijos da Nutri.